Pereira. Ele e o Flávio Pereira pegaram estrada ainda de madrugada nesta sexta-feira. A dupla está em Guarapuava para contar uma história terrível. 2 jovens foram presos porque são suspeitos de assassinar 2 idosos. O motivo é fútil, é banal, é inacreditável. Som alto, perturbação do sossego. Rudinei Vieira, o casal de idosos foi reclamar da bagunça e acabaram mortos. É mais ou menos por aí? O que aconteceu? Conta pra gente, Rudinei. Bom dia. Bom dia, Gerson Goulart. Bom dia, doutora Márcia. Uma excelente manhã para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. É mais ou menos isso sim, viu, Gerson Goulart? E obviamente, como nós sempre falamos aqui no Balanço Geral, nós vamos além dos fatos, nós queremos entender todo o contexto. Hoje, como você disse, eu juntamente aqui com o Flávio Pereira, estivemos no local do crime, conversamos com familiares, inclusive outros inquilinos, porque na casa, no imóvel onde aconteceu esse crime, era uma espécie de pensionato, tinha algumas kitnets que eram alugadas. E, inclusive, esses 2 rapazes, jovens de 23 e 18 anos, eram inquilinos. Estavam morando há pouco tempo ali no local, mas já estavam causando uma baderna sem limite. Inclusive, quando aconteceu o crime, já era madrugada, eles estavam ali bebendo com som alto, achando que eram donos do todo o espaço, incomodando todo mundo. A dona Loidi Loureiro, 67 anos, viu, Gerson Goulart, teve que sair da casa dela, ir até uma dessas kitnets, onde estava o Rafael, de 23 anos, bebendo junto com o Matheus, de 18, pedir gentilmente, educadamente, para que eles abaixassem o som e também o tom da voz, abaixassem, falassem mais alto, porque estava incomodando todo mundo ali. Tinham aproximadamente 5 kitnets, todos os inquilinos estavam sendo incomodados por esses 2. Gerson Goulart, ao invés deles ouvirem, respeitarem o pedido de uma idosa, proprietária do imóvel, dona ali do espaço, não. Eles se sentiram incomodados com o pedido dessa mulher. Foram em direção à dona Loidi, repito, 67 anos, idosa, e começaram a agredi-la. Quando o seu Milton, de 66 anos, Milton da Silva, ouviu as agressões, viu que a proprietária ali do local estava sendo agredida, foi para acudir, foi para ajudar essa mulher. Isso porque, além de inquilino, ali ele tinha uma relação de amizade com a dona Loidi. Ele já morava há 4 anos ali no imóvel, ali nessa espécie de pensão. Quando ele pediu então para que os rapazes deixassem a dona Loidi em paz, que não mais agredissem ela, ele se tornou o alvo dos agressores, dos criminosos. Ele tomou então uma facada de uma espécie de canivete no pescoço, mortal. Ele caiu praticamente sem vida. A partir daí, os 2, essa dupla então, se voltou para a dona Loidi. Gerson, a crueldade foi tanta, foi tamanha crueldade, barbaridade, frieza, que com uma enxada que estava ali no quintal, no terreno, eles golpearam a dona Loidi na cabeça, por trás. Foi um golpe tão forte, tão brutal, que a dona Loidi caiu ali mesmo no terreno, ao lado inclusive do seu Milton, desacordada, ainda com vida, mas desacordada. Na sequência, eles então, calmamente, friamente, se dirigem até o quarto onde estavam hospedados, pegam ali alguns pertences. O Matheus, que também ocupava um dos quartos, acompanhado da companheira, da esposa e também da filha, saem do imóvel, calmamente fazendo ameaças, ameaçando os outros inquilinos. Se alguém abrisse o bico, falasse alguma coisa, também se tornaria vítima, assim como eles já tinham feito com dona Loidi e o seu Milton. Fogem do local, só que não vão muito longe, viu, Gerson Goulart, doutora Márcia e toda a nossa audiência. Aproximadamente 1 quilômetro. Quando a polícia chega no local, constata ali o crime, começam a fazer diligências pelo bairro Santa Cruz, onde o crime aconteceu aqui em Guarapuava. Encontram a dupla juntamente com essa mulher e também a criança, num posto de combustíveis, como eu já disse, que fica ali aproximadamente 1 quilômetro do local do crime. A partir daí, então, eles são presos em flagrante e trazidos aqui para a delegacia de Guarapuava, onde vão responder por esses crimes. Inclusive, hoje pela manhã, nós gravamos uma entrevista, daqui a pouco nós vamos falar ao vivo com a delegada também, mas hoje de manhã nós gravamos com ela
Vamos ouvir o que ela falou sobre esse crime absurdo que tem ganhado imensa repercussão na sociedade aqui de Guarapuava. Olha só. Para o momento, o que está configurado é a qualificadora do motivo fútil, né? Pelo fato deles terem ali agredido as duas vítimas idosas, já vulneráveis em razão disso, né? Pelo motivo deles terem ido reclamar, ali com justa razão, aparentemente, da algazarra, do som alto que estava acontecendo. Então, essa qualificadora, a princípio, já está bem configurada. Isso não impede, né, que no decorrer da investigação, principalmente com a vinda ali do laudo pericial, que vai estabelecer possivelmente a dinâmica dos fatos, possam existir novas qualificadoras, né? Por exemplo, a redução da capacidade de defesa das vítimas ou até outra que seja possível ser configurada. Bom, uma coisa é importante deixar claro, principalmente para você que está chegando agora. Muito obrigado pela sua audiência nesta sexta-feira aqui no Balanço Geral. Nós estamos trazendo a história para você. O Rudinei está em Guarapuava, onde duas pessoas, dois idosos foram mortos. Eu disse na abertura do programa um casal, um homem e uma mulher, mas eles não são casados, eles não são marido e mulher. A dona Luedi é a dona ali das kitnetes e o seu Milton, o inquilino dela, ambos com mais de 60 anos de idade. Ô Rudinei, você conversou além da polícia, encontrou algum parente da dona Luedi, do seu Milton, conseguiu falar com alguém? Rodrigo, fala comigo. Vamos lá. Vamos reconectar aqui o retorno Rudinei Vieira. Ele e o Flávio Pereira foram hoje de madrugada para Guarapuava para trazer essa história para a gente, para contar o que aconteceu em Guarapuava. Um crime brutal que teria sido motivado por uma situação banal, fútil, o som alto. Os idosos foram pedir, a dona Luedi foi pedir para que baixassem, que inquilinos dela baixassem o som. Perturbação do sossego, o que mais dá no 190, o que mais bate lá no 190 da Polícia Militar é perturbação do sossego. Ela foi pedir para que eles baixassem o som, partiram para cima dela. Seu Milton foi ajudar. Acabou que os dois idosos foram mortos depois dessa confusão toda. O Rudinei está em Guarapuava, você já ouviu aí o que disse a delegada, né? Os suspeitos foram presos e agora eu quero saber se a gente já tem aí a possibilidade de saber do Rudinei, se ele conversou também com familiares da vítima, Rudinei. Bom, vamos lá. Será que o Rudinei continua sem me ouvir? Doutora Márcia, um crime banal, doutora Márcia, fútil. Imagine essa situação. Daqui a pouco eu vou trazer a reportagem completa para você. Na verdade, a motivação deles, né, é muito fútil no sentido de que ela só foi alertá-los. Olha, temos outras pessoas que moram aqui, é uma sequência de kitnets. Assim, a algazarra de vocês com o som, com o falar alto, com a possível bebedeira ou outra coisa, está incomodando as demais pessoas. E ao invés deles, talvez até retrucarem, acharem meio ruim, mas cederem, eles pegam e investem fisicamente contra uma idosa, né? Crime covarde. Conversou, Rudinei, com algum parente da dona Luedi aí? Oi, Jason, agora tô te ouvindo aqui, deu uma pequena pane no meu retorno, tô te ouvindo. É o seguinte... Eu acabei tendo um problema no meu retorno, eu não sei, até peço perdão para você, para toda a nossa audiência, até onde a gente conseguiu explicar toda a história aqui que aconteceu em Guarapuava. Se puder me ajudar, afinal de contas, programa ao vivo não tem problema, a gente vai Rudinei, contando e recontando da melhor forma possível para a nossa audiência. Vamos lá, Rudinei, aproveitando que você está me ouvindo, a gente já contou uma parte da história, já mostramos aqui também a entrevista que você gravou com a delegada de Guarapuava e a pergunta que eu refaço a você, conversou com algum parente da dona Luedi, uma das vítimas? Ô, Jasso, que bom, agora te ouço limpo e claro. Conversei sim, hoje infelizmente está sendo o velório, a dona Luedi está sendo velada numa capela aqui em Guarapuava. Conversei com alguns familiares que estão estarrecidos, estão extremamente tristes e obviamente buscando por justiça, porque essa idosa foi assassinada de uma forma tão covarde e brutal que obviamente que a família está toda abalada. Eu conversei com a nora da dona Luedi, que inclusive morou por muitos anos com a sogra e conversou com a nossa equipe hoje pela manhã também. Vamos ouvir o que ela falou com a gente? Pode ser? Vamos lá. A dona Luedi era incrível, uma figura de pessoa. Animada, não tinha tempo ruim com ela.
sempre motivando a gente a ir para frente. Não tinha tempo. E os netos para ela era tudo, os filhos também. Ela era uma pessoa incrível, trabalhadora, guerreira. Tudo que ela tem, ela construiu sozinha. Realmente é uma crueldade que fizeram com ela. Jason Goulart, sabe o que chamou atenção também, conversando com os familiares? Até peço para a nossa edição colocar imagens do imóvel, da casa da dona Loidi, onde ela mantinha essas kitnets, porque de acordo com os familiares, foi a própria idosa que mora nesse lugar há aproximadamente 30 anos, que com as próprias mãos, muitas vezes, levantou as paredes, que fez o concreto, que sentou o bloco, que colocou ali o concreto na coluna, enfim, ela ajudou a construir esse imóvel, que era o ganha-pão dela, onde ela também alugava essas kitnets. E isso chamou atenção, porque ela era bastante conhecida, há mais de 30 anos morando no local, pôs a mão na massa, construiu, e ali ela recebia gente de todo lugar, como o seu Milton, que acabou morrendo também, acabou sendo assassinado, que morava há 4 anos, e obviamente também outros inquilinos. Todos falaram muito bem dela, viu, Jason? Ô, Rudinei, e o seu Milton, que também foi vítima dessa história? O seu Milton é de Guarapuava, é de alguma outra cidade do estado, do Brasil. Milton da Silva é de 66 anos. De onde ele é? Conseguiu encontrar algum parente dele? Jason, aqui na cidade não tem nenhum familiar, nenhum parente dele que mora, porque a informação que nós temos é que apesar dele estar morando já há alguns anos em Guarapuava, boa parte da família era de Curitiba, é de Curitiba, né? Inclusive o corpo do seu Milton permanece no Instituto Médico Legal aqui de Guarapuava, porque a família já foi avisada, enfim, agora os médicos, enfim, os profissionais ali do Instituto Médico Legal estão aguardando a vinda da família do seu Milton de Curitiba para Guarapuava, para fazer então a liberação do corpo e o translado para Curitiba, que muito provavelmente é onde ele vai ser enterrado. Mas aqui na cidade ele não tinha familiar. Pois é, infelizmente, duas pessoas, a dona Luidi, de 67 anos, e o seu Milton, de 66 anos. Seu Milton, inquilino da dona Luidi. Doutora Márcia, e o que mais dói, o que mais corta o coração, a gente, além da perda dessas duas pessoas, da vida dessas duas pessoas, é imaginar que ao longo da vida a dona Luidi deve ter trabalhado para quando se aposentar, porque eu conheço pessoas assim, tenho amigos, tenho parente assim, tenho uma prima em Santa Catarina que é assim, ao longo da vida construiu lá algumas kitnetzinhas, casas pequenas para alugar, para complementar a aposentadoria, para chegar nos seus 65 anos, 60 anos, 65 anos, ter um dinheirinho a mais para poder pagar a despesa do remédio, para poder pegar um táxi, para poder pegar um aplicativo para ir fazer um tratamentozinho médico, porque com a chegada da idade, a gente sabe que a gente precisa de um cuidado um pouco mais especial e isso custa mais. A dona Luidi provavelmente deve ter se preparado ao longo da vida para isso. Mas jamais deve ter passado pela cabeça dela que um dia iria enfrentar uma situação como essa. Como a nora mesmo dela disse, uma guerreira, uma mulher que não tinha tempo ruim para ela, uma trabalhadora, né? Que, como o Rudinei salientou, construiu até com as próprias mãos algumas dessas paredes, foram levantadas por ela, para exatamente ter essa tranquilidade de ter esse dinheiro e não incomodar os filhos também, né? Com essa necessidade, com necessidades financeiras. E aí vem 2 rapazes, um de 18 e de 23 anos, que estão de madrugada fazendo uma algazarra e acabam de forma covarde, de forma vil, agredindo a essa trabalhadora, essa mulher, que na sequência vem ter o apoio de um dos seus inquilinos e amigo, né, que já reside lá há algum tempo, e acaba também tendo o mesmo destino, falecendo pela mão desses 2 jovens que deveriam estar se mirando nesses exemplos ao invés de infelizmente, sendo violentos da forma que foram, né? Daqui a pouco tem a reportagem completa que o Rudinei preparou pra gente, mas Rudy, antes de encerrar aqui com você, esses 2 devem continuar presos, o que a delegada falou? Deixa eu aproveitar então, viu, que a gente está aqui em frente à 14ª Divisão Policial de Guarapuava, a doutora Ana Haas, que é a delegada que está à frente desse caso, investigando, inclusive quem está conduzindo essa investigação. Doutora, primeiramente, obrigado, seja bem-vindo ao Balanço Geral, boa tarde, né? Em relação a esses jovens, o Rafael e o Matheus, detidos em flagrante, eles chegaram a ser ouvidos, chegaram a prestar depoimento aqui na delegacia? Sim, primeiramente, boa tarde, Jason Goulart, boa tarde, doutora Márcia Marcondes, a audiência toda do Balanço Geral.
Obviamente, eles já foram ouvidos, já foram interrogados em sede da própria prisão em flagrante, né, durante a lavratura do procedimento flagrancial. Entretanto, ambos ficaram silentes, né, não se manifestaram nesse momento. Agora é o seguinte, por quais crimes esses dois podem responder, né? Afinal de contas, eles foram presos em flagrante há poucos minutos depois do crime ter acontecido. Perfeitamente. A princípio, eles foram presos em flagrante delito, né, pelo homicídio qualificado das duas. Primeiro, da primeira vítima, né, porque a segunda vítima, a dona Luedi, só veio a falecer na manhã, né, do dia da data de ontem. Mas foram presos em flagrante delito e responderão pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil, né? Dada a razão ali pela qual eles teriam ali atacado violentamente as duas vítimas, que seria justamente em razão ali da busca do seu direito de descanso e até dos outros inquilinos que habitavam ali naquela pensão, né? Dá também para citar ali a impossibilidade de defesa das vítimas? Sim, a gente só vai conseguir apurar o cabimento de outras qualificadoras após, né, na verdade, a apresentação do laudo da perícia, da gente estabelecer de fato como se deu a dinâmica ali dos fatos, né? Mas é possível sim, até porque eram duas pessoas idosas que já têm uma vulnerabilidade, né, que a gente, em razão da própria idade, então pode ser sim que eles tenham sido surpreendidos ali de forma a diminuir a sua capacidade de resistência e de defesa. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, obviamente, né? A gente espera que daqui para frente a justiça realmente seja feita. Jadson, doutora Márcia, a gente volta com vocês e, obviamente, vamos continuar acompanhando esse caso, né? Ok, Rudinei.